Chegamos aqui no nome de Jesus para dar continuidade ao capítulo 78. Como o capítulo 78 é um pouquinho maior, coube a mim a dividir em 2 vídeos, para não ficar tão extenso a mensagem. Então, no primeiro vídeo, nós lemos do versículo 1 ao versículo 40. E agora, em nome de Jesus, nós vamos continuar do versículo 41 até o versículo 42. Lembrando que não é enfadonho a quantidade de versículo. O importante é que cada versículo ele tem o seu lugar certo dentro do meu coração e do teu coração. Cada versículo, Deus tem a sua forma de falar comigo e com você. Cada versículo, ele traz cura, ele traz transformação, ele traz restauração, ele traz livramento. Então, que cada dia mais, eu e você possamos nos alimentar mais e mais da palavra de Deus. Versículo 41 do Salmo 78. Repetidas vezes puseram a Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembrava da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoar, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas águas, e enviou enxames de mosca que os devoraram, e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações a lavas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada, quanto entregou o gado deles ao granizo, e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas o entregou à peste, matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil, das tendas de Cã, mas tirou o seu povo como ovelhas e os conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim o trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, destruiu-lhe as terras por herança, e deu suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova, e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis com seus antepassados, confiáveis como um arco desfeitosos. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos, lhe provocaram ciúmes. Sabendo, Deus enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Silo, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcia. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já não podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho, fez retroceder os golpes os seus adversários e os entregou a permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte de Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio
de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança, e de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Está selado aqui o Salmo 78. Pai amado, Pai querido, o salmista nos faz relembrar o quanto o povo foi rebelde, o quanto o povo, ó Pai, puseram o Senhor à prova. Que nós não venha ser rebelde e nem venha colocar o Senhor à prova. Pai amado, Pai querido, eu selo aqui esses 72 versículos, nesses 2 vídeos, aonde esta palavra chegar, que no nome de Jesus traga cura, que as pessoas, que enfim, a tua palavra é cura, que nós possamos aceitar a palavra de cura, que nós possamos aceitar a palavra de libertação, a palavra de restauração, que contém nesses 72 versículos. Pai amado, Pai querido, é com muito louvor que eu entrego a minha vida, a minha casa, os meus sonhos, a membresia do templo, a minha cidade e todos os ouvintes, ó Pai, nas mãos do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com você. E nós dizemos graças a Deus. Está selado o capítulo 78.